dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está ouvindo, mas seja que hora for, já clica aqui. Já dá um like aqui. Já comenta aqui embaixo, glória a Deus, aleluia. E compartilha esse link aí para no mínimo 3 pessoas. Nós estamos na série Anônimos e é sobre isso que eu quero falar para vocês. Um anônimo, normalmente não. Via de regra, é alguém que os outros não sabem quem é. Mas tem algo por trás disso que é muito importante. Que quem tem a consciência de anônimo, mais do que os outros não saberem quem ele é, ele entender o que ele tem que fazer e ele não se importa com o que os outros pensam. Mas o que ele se importa é com aquilo que de fato ele tem que fazer. E quem tinha uma característica de anônimo era Jesus. É porque tinha horas que Jesus ele falava, olha, não conta que eu fiz isso não é chegada a minha hora, não é a hora de aparecer. Na mensagem passada, nós vimos que Jesus estava na casa de um fariseu e que ele disse, a Bíblia diz que ele ignorou o que os outros estavam dizendo. Então quem tem consciência de anônimo não se importa com a opinião alheia, mas tem noção do que deve estar fazendo e no tempo que deve estar fazendo. Tem consciência da sua identidade e está buscando o seu propósito. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. João, capítulo 13, essa história diz o seguinte. Às vésperas da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. O amor que dedicou aos seus queridos companheiros permaneceu até o fim. À hora da ceia, Diabo havia dominado Judas, filho de Simão, tendo tudo preparado para a traição. Jesus sabia que estava no comando, porque o Pai havia determinado assim. Ele tinha vindo de Deus e estava no caminho de volta para Deus. Então levantou-se da mesa, pôs a túnica de lado e vestiu um avental. Em seguida derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, secando. Mas é ao vivo, né, gente? Quem faz ao vivo é diferente, tem os mosquitos para trabalhar. Secando-os com avental, quando chegou perto de Simão, o discípulo protestou: Senhor, Senhor, quer lavar os meus pés? Jesus respondeu: Agora você não entende o que estou fazendo, mas depois tudo vai ficar claro para você. Pedro insistiu: O Senhor não vai lavar meus pés, nunca. Jesus disse: Se eu não lavar, você não poderá ser parte do que eu estou fazendo. Senhor, disse Pedro, não apenas meus pés, lave minhas mãos, lave minha cabeça. Jesus disse: Se tivessem tomado banho de manhã, vocês precisariam apenas lavar os pés agora, e estariam limpos da cabeça aos pés. Minha preocupação, entendam, é com a santidade, não com a higiene. Porque agora vocês estão limpos, mas nem todos. Ele sabia que ele sabia quem o traía, por isso disse nem todos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a túnica e retomou seu lugar à mesa. Então ele disse: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor? Estão certos, é o que eu sou. Então se eu, mestre e senhor, lavei os pés de vocês, lavem também os pés uns dos outros. Estabeleci um padrão aqui. O que eu fiz, façam também. Estou apenas destacando o óbvio. O empregado não está acima do patrão. O empregado não dá ordens ao seu empregador. Se vocês entendem o que estou dizendo, façam o que eu digo e vivam uma vida abençoada. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Algumas coisas importantes nesse texto. Primeiro diz, Jesus sabia que havia chegado a hora. Existem algumas coisas que te dão consciência de que você está vivendo ou não debaixo de uma promessa e de uma palavra de Deus. A primeira coisa, a Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo. Então aqui Jesus está falando assim, chegou o tempo, chegou o momento, eu preciso me posicionar. O interessante disso é que a Bíblia diz, o diabo havia dominado Judas. Jesus entendeu que havia um momento que tinha chegado. Ele precisava se posicionar. E olha que interessante, quando você não se posiciona no momento certo, o diabo está posicionado. A Bíblia diz, e chegando a hora, o diabo já havia dominado Judas.
O texto diz, Jesus sabia que estava no comando, porque o Pai havia determinado assim. Ou seja, Jesus tinha plena consciência do tempo que ele estava vivendo. Isso é muito importante. Porque quem tem consciência do tempo que está vivendo, entende que está numa batalha espiritual. Quem tem consciência do tempo que está vivendo, sabe as atitudes que tem que tomar e não se distrai com qualquer coisa. Não é qualquer tipo de convite para Jesus ou qualquer tipo de conversa para Jesus que vai impedir que ele faça o que ele tem que fazer. Vocês sabem que nesse mesmo momento é aquela história que Jesus, ele começa a suar sangue, ele vai no Getsemane, ele começa a orar. A Bíblia diz que ele desce do Getsemane e seus discípulos estão lá dormindo. Jesus tinha consciência da hora que ele estava vivendo, do tempo que ele estava vivendo, falou assim, eu não posso dormir agora. É óbvio que eu quero dormir, eu estou estressado, estou suando sangue, mas eu sei o tempo que eu estou vivendo, então é tempo de eu orar, de eu buscar, mesmo que eu queira dormir. E quantas vezes a gente vive assim? Louco para dormir, mas a gente sabe que o problema que a gente está vivendo, a situação, o momento que a gente está, não é o momento de dormir, é o momento de orar. E Jesus está consciente disso. E deixa eu te falar, o diabo também, tanto que ele já entrou em está posicionado. Agora tem os discípulos que estão lá dormindo. E Jesus está ali falando, ó, geração incrédula, até quando eu vou ficar com vocês? Acorda, começa a buscar, não é tempo de dormir, é tempo de me buscar. Então, a primeira coisa que eu vejo é alguém que tem convicção da palavra de Deus, de uma promessa, é que essa pessoa entende o tempo que está vivendo, entende que não tem que ter distração e entende exatamente que precisa estar posicionado. Uma outra coisa que eu percebo aqui em Jesus, e isso é muito importante porque aqui ele não está se importando com o que os outros dizem, nem muito menos com o que o corpo dele está clamando que ele faça. Isso é literalmente a mentalidade de um anônimo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas aquela pessoa fala, eu não vou brigar com aquela pessoa lá porque aquela pessoa não tem parente. Né? Sabe por que o povo diz isso normalmente? Significa que essa pessoa ela não tem alguém a quem prestar conta da sua história. Quando você não tem a quem prestar conta da sua história, você pode fazer qualquer loucura, porque não tem ninguém que faça você sentir vergonha do mal que você faz. Por isso esse ditado, que a pessoa não tem parente. A mentalidade do anônimo, ele sabe, eu não sou reconhecido por ninguém aqui da terra, eu tenho que ser reconhecido diante de Deus. Então eu sei que meu corpo clama por dormir, mas eu não estou nem interessado em agradar meu corpo. Eu sei o que eu tenho que fazer. E Jesus, ele tem uma outra percepção no texto muito interessante que diz que além dele estar no comando, posicionado, ele tinha vindo de Deus e estava no caminho de volta para Deus. Ele sabia de onde tinha vindo e ele sabia aonde deveria ir. Ou seja, ele tinha uma consciência de quem ele era e aonde ele deveria estar caminhando. Então, independentemente se viesse algum argumento dizendo que ele não era aquilo que ele era, ele ia falar, não muda nada para mim, eu sei quem eu sou. Não, mas ninguém está me aplaudindo, não importa, eu sei quem eu sou. Mas ninguém me elogia, eu sei quem eu sou. Mas estão falando isso, tudo bem? Eu sei de onde eu vim. Ah, você não vai chegar... Não, eu sei que eu vou chegar, eu sei inclusive aonde eu vou chegar. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. E eu estou posicionado nisso e eu sei que agora é o tempo. E quando nós estamos entendendo o tempo, nós nos posicionamos no tempo, sabemos que é uma batalha espiritual, que o próprio diabo já possui já se posicionou também. Eu entendo aonde eu vim, para onde eu vou. A Bíblia diz que quando todos esses fatores, ele entendeu o tempo, ele entendeu seu posicionamento, ele entendeu sua identidade e para onde ele deveria ir, seu propósito, a Bíblia diz que ele tira a túnica, ele tira a roupa de sair, ele tira a roupa bonitinha, ele tira a roupa glamurosa e coloca o avental. E aí ele começa a limpar os pés de todo mundo. Quando nós entendemos o tempo, quando nós nos posicionamos, quando nós entendemos a nossa identidade, quando a gente entende nosso propósito, aonde nós devemos ir, a primeira atitude que tem que gerar dentro de nós é que nós começamos a servir. Nós começamos a lavar os pés. Nós começamos a nos diminuir. Nós nos importamos mais em ajudar o próximo, a servir alguém. E ele conclui esse texto falando algo muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, vocês me chamam de mestre e senhor, e eu estou fazendo isso, lavando os pés. Então lavem os pés uns dos outros.
Interessante que é óbvio que lavar os pés de alguém significa, no olhar, na ótica humana, algo pequeno de se fazer, algo que um servo, alguém pequeno aos olhos humanos deveria fazer. Tanto que a Bíblia diz que Pedro protesta. E protestar é ir contra. Ele fala, olha, não, o senhor não vai lavar meu pé, onde já se viu? O senhor é rei, vai lavar meu pé? Exatamente. Se eu que sou rei vou lavar os seus pés, que dirá o que vocês têm que fazer uns com os outros. Gente, uma coisa muito interessante aqui, que é fundamental destacar, ele conclui dizendo o seguinte, eu sei que vocês são acostumados a verificar a rotina de um empregador, de um patrão e de um empregado. E vocês sabem que o patrão nunca é menor que o empregado, é o que ele está dizendo. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o fato dele ter feito algo pequeno não significa que ele é pequeno. O fato do rei ter lavado os pés de alguém não significa que ele é pequeno. O fato de você estar fazendo coisas pequenas aos olhos dos outros não significa que você é pequeno. Não vai alterar a tua identidade, não vai alterar a tua característica, não vai alterar o teu propósito. Muitas vezes tem muita gente se perguntando e preocupada com o seguinte, poxa, mas e se passarem aqui e ver que eu estou fazendo isso aqui? Vão achar que eu sou pequeno. E daí? Você não sabe a tua identidade? Você não sabe o que Deus te chamou para ser? Você não sabe de onde você veio, para onde você vai? Ou vocês precisam que os outros saibam de onde você veio e para onde você vai? Eu vejo tanta pessoa passando crise financeira, dificuldades assim absurdas, mas não tem coragem de pegar um panfletinho e ganhar um troquinho porque, poxa, vou panfletar. O que os outros vão pensar? Poxa, eu vou servir lá como garçom. Eu já vi gente falando isso aí, mas aí tá o garçom ganhando mais do que outra pessoa. Não vou me submeter a um serviço desse. Mas por quê? Não, eu realmente preciso do dinheiro, mas o que os outros vão pensar? O que os outros vão dizer? A primeira característica de alguém que entende que é comum, é o anônimo, é que ele entende que o importante é agradar a Deus. Então ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai. E o que ele faz, se for pequeno aos olhos dos homens, não altera a identidade que Deus deu para ele. Então eu vou dizer uma coisa para você aqui que me escuta. Você é exclusivo para Deus, você é especial para Deus, você é importante para Deus. E se quem sabe hoje você está fazendo algo pequeno, deixa eu te falar, isso nunca vai alterar a tua identidade diante de Deus. E vou te dizer mais, é isso que importa. E fique em paz, porque cada um será cobrado daquilo que Deus decidiu entregar na mão dele. Então, minha oração é que você não abandone as coisas simples que Deus colocou em tuas mãos e não se preocupe com a opinião alheia. Afinal, o que realmente importa é como Deus está vendo tudo isso. Todo mundo preocupado em ser o maior. Ele fala, eu vou servir todos vocês. E o fato do rei lavar os pés não tira a minha identidade de rei. Eu sei do meu tempo, eu sei que eu estou posicionado, o diabo também está. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. E quando eu entendo tudo isso, a minha atitude é servir. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.